Olá, amigos! Talvez todos conheçamos a OTAN, o maior bloco militar do Atlântico Norte no planeta. No entanto, além disso, na história, houve um bloco militar chamado SEATO, Organização do Tratado do Sudeste Asiático. Então, com que propósito a SEATO foi estabelecida? E por que desabou hoje? Vamos descobrir com este vídeo. Em 1954, após a derrota na campanha de Dien Bien Phu, o Império Francês teve que assinar incondicionalmente o Acordo de Genebra, pondo fim à presença das tropas francesas na Indochina. Desde aquela época, a República Democrática do Vietnã tornou-se oficialmente independente e criou uma grande ressonância em todo o mundo. Pela primeira vez na história, um pequeno país com armas rudimentares poderia derrotar um império com as armas mais avançadas e modernas do mundo naquela época. Esta vitória criou uma onda de lutas pela independência na região e no mundo. Diante dessa situação, os Estados Unidos imediatamente substituíram os franceses no Vietnã. Em primeiro lugar, os Estados Unidos apelaram aos países aliados e países do Sudeste Asiático para formar uma aliança militar para combater a República Democrática do Vietnã em particular e a influência do socialismo no Vietnã para todo o Sudeste Asiático em geral. Assim, em 8 de setembro de 1954, em Manila, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados e países famosos do Sudeste Asiático, assinaram o Tratado de Defesa Coletiva do Sudeste Asiático. O objetivo era criar uma aliança militar formal, com o nome de Organização do Tratado do Sudeste Asiático, SEATO. A SEATO está sediada em Bangkok, Tailândia. E há 8 países membros fundadores: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, França, Filipinas, Tailândia e Paquistão. O primeiro é a Inglaterra e a França. Esses 2 países são aliados próximos dos Estados Unidos. E todos tinham o mesmo ideal de se opor à ascensão do comunismo. Então eles apoiam o estabelecimento da SEATO. Em seguida, nesta época, as Filipinas eram um aliado próximo dos Estados Unidos, sob a égide dos Estados Unidos. A Tailândia está sob o controle do governo militar e também implementa uma série de políticas pró-americanas. Além disso, esses 2 países tiveram que resistir à ascensão do comunismo no país, então sua adesão à SEATO também era inevitável. O próximo é o Paquistão. Durante este tempo, o Paquistão estava em conflito com a Índia. Portanto, o Paquistão se juntou à SEATO para obter apoio em sua guerra com a Índia. Finalmente, a Austrália e a Nova Zelândia. Esses 2 países e os Estados Unidos assinaram o Acordo ANZUS em 1951. Trata-se de um tratado de segurança coletiva, com o compromisso dos Estados Unidos, com a defesa da Austrália e da Nova Zelândia. Além disso, esses 2 países também estão localizados perto do Sudeste Asiático, portanto, sua participação na fundação da SEATO é extremamente compreensível. Desde a fundação da SEATO, os formuladores de políticas dos Estados Unidos tiveram grandes ambições. Isso é transformar a SEATO em uma segunda OTAN, para controlar o Sudeste Asiático em particular e a região da Ásia-Pacífico em geral. Os membros fundadores da SEATO eram todos países com fortes políticas anticomunistas. E, de fato, eles também têm muito medo de que um dia, não muito longe, o comunismo se espalhe por todo o sudeste da Ásia. Portanto, o nascimento da SEATO também é uma necessidade. No entanto, a ambição de uma segunda OTAN na Ásia dos Estados Unidos logo se extinguiu, ao encontrar forte oposição da União Soviética e da China. Esses 2 países temem que a SEATO controle inicialmente o Sudeste Asiático e depois alcance o controle de toda a região da Ásia e do Pacífico, uma área que a União Soviética e a China também desejam estabelecer influência. No entanto, a principal razão pela qual a SEATO se desfez foi econômica. Apesar de ser uma organização militar com muitos integrantes, os Estados Unidos é o país que paga quase tudo. Os restantes membros não têm quase nada a contribuir para a União. Mesmo os Estados Unidos ainda precisam financiar muitos Estados-membros. O tempo passou, até os anos 70, quando a relação entre os Estados Unidos e a China melhorou gradativamente. Eles tinham interesses mútuos. E os Estados Unidos não viam a China como inimiga como costumava ser. Desde então, a SEATO perdeu gradativamente um grande objetivo quando foi fundada. Não parando por aí, a SEATO também não conseguiu se mostrar eficaz, quando as revoluções no Vietnã ainda venceram de forma retumbante. Até 1975, marcou o fracasso total da SEATO, quando o Vietnã reunificou o país. Laos e Camboja também conquistaram a independência. Desde então, a SEATO também perdeu oficialmente seu objetivo central quando foi estabelecida: lutar contra o comunismo em geral e o Vietnã em particular. Depois disso, os países se retiraram da SEATO.
e esta organização se dissolveu. Assim, pode-se ver, SEATO é claramente uma cópia em miniatura da OTAN no Sudeste Asiático. No entanto, não foi capaz de se desenvolver à altura das expectativas dos Estados Unidos. Hoje, a SEATO parece ter sido esquecida e está apenas encapsulada em duas palavras: história. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.